Glória a Deus. Vamos dar início à nossa reunião nessa manhã? Vamos ficar de pé. Vamos abrir essa reunião lendo o Salmo de número 133. Salmo de número 133 diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Glória a Deus. Ó, quão bom e agradável é viverem unidos, irmãos. Jesus nos chamou para a igreja com esse propósito: vivermos unidos, porque o mundo vive desunido. O mundo não conhece o que é a verdadeira união, não conhece o verdadeiro amor, né? Ele conhece só os interesses pessoais, individuais. Nós amamos nossos irmãos. Nós, se necessário, damos a vida pelos nossos irmãos. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Mais um dia, ó Pai, que estamos lá juntos, como igreja, reunidos neste lugar, na tua casa, ó Pai, buscando a tua face, rendendo graças, louvores e adoração ao Senhor. Porque o Senhor é o único Deus, não há outro além de ti. E só o Senhor é Deus de eternidade e eternidade. E o Senhor é Pai amoroso, que cuida de nós nos mínimos detalhes. Mesmo nesse momento de transtorno, de confusão que estamos passando, de inseguranças, nós sabemos que o Senhor está conosco. O Senhor está ao nosso lado, por isso nós não tememos. Por isso nós vivemos dentro da tribulação, mantendo a nossa paz, a nossa alegria, a nossa tranquilidade. Sabendo que o Senhor está no controle de tudo, e tudo acontece segundo a tua permissão. Se o Senhor desejar, com o estalar de dedos, tudo muda, tudo se transforma. Por isso, Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, por todos esses irmãos que juntos estão aqui, porque é agradável ao Senhor ver os seus filhos unidos, vivendo em união. Pai querido, em nome de Jesus, continua a nos abençoar, continua a nos guardar, a ordem dos teus anjos, para nos livrar de todo o mal. É o que nós oramos em nome de Jesus. Recebe esse culto como incenso agradável, como aroma suave diante do teu trono. É o que nós oramos no nome de Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, queridos. Amém. Amém. Glória a Deus. Que dia lindo, né? Para louvar esse Deus maravilhoso. Para agradecê-lo por mais essa oportunidade de podermos estar aqui juntos, são e salvos, para a glória de Deus. Amém? Aleluia. Vamos louvar o nosso Deus. Senhor.
Qual é o único motivo do seu louvor? Você saberia dizer isso? Nosso motivo de adoração e de louvor é Jesus, amém? Ele é a única razão do nosso louvor, amém? Nós adoramos o único Deus, aleluia. As palmas engrandecem ao Senhor. Em teu nome, Jesus. O Senhor é a razão do nosso louvor. O Senhor é o motivo da nossa canção todos os dias, Senhor. O objetivo é ajudar.
Nós vamos passar agora para as ofertas. Amém? A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Primeiramente, nós estamos ofertando para a honra e a glória do Senhor. Amém? Amém. E oferta é com alegria, tem que estar disponível, tem que ter vontade, tem que ter garra, tem que fazer com excelência. O Senhor foi o primeiro exemplo. Ele se ofereceu por nós, por amor a nós.
Ele doou tudo que ele tinha, tudo, 100%. Ele doou para obedecer o Pai. Ele doou-se na cruz do Calvário. Então, quando você traz uma oferta, traga com alegria, com a certeza, a convicção de que o que você está passando nessa terra é para algo muito melhor. Tudo que Jesus passou nessa terra foi para voltar ao Pai. Ele disse: Pai, glorifica-me como era contigo desde a fundação do mundo. Pai, todos que o Senhor me deu são seus. Eu peço que não os tire do mundo, mas os livre do mal. Aleluia. Então a tua oferta não é só o financeiro, não é só dízimo e oferta para missões e pedidos de orações. Também está ofertando a favor dos seus irmãos e do corpo de Cristo. As suas ofertas é oferta de adoração. Até agora nós adoramos o Senhor, amém? Aleluia. Então quando sairmos de casa nós temos que dar o nosso melhor para o Senhor. Amém. Agora só uma parte. Você vai trazer o teu dízimo, a tua oferta com alegria. Com alegria. Ninguém vai poder ver os seus dentes, mas a expressão do rosto. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Curva a sua cabeça. Nosso Deus e nosso Pai, em nome da Ramachúmica da Raça de Jesus Cristo, estamos aqui para ofertar ao Senhor a oferta primeiramente de adoração. Aleluia. Qual grande foi o teu sofrimento por amor a nós. Glória a Deus. Que amor tremendo, que amor ágape é esse, triuno Deus. Agora nós vamos ofertar o melhor nosso, aquilo que nós temos de condições. Não importa a quantidade, mas a qualidade é que vamos dar de coração. Nós reconhecemos que a tua obra precisa ir em frente e ter manutenções em gerais. E assim, ó Pai, venha abençoar, repreender o devorador, o migrador, o cortador. E assim, em nome de Jesus Cristo, nós te damos graças. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto nós louvamos, as diaconisas vão passar, amém? Aleluia, Jesus. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua
Glória a Deus. Amém. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a teu nome, Senhor. Santo, santo é o nosso Deus. Paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe as nossas vidas essa manhã. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 18. Vou tirar a máscara para facilitar aqui, senão já embaça todo o meu óculos. Eu não consigo mais ler. Salmo 18, versículo 13. O Senhor trovejou no céu, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. E o Salmo 29, ele diz assim, no versículo 3 em diante: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, ao Líbano e Sião como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as cervas e desnuda as brenhas, e no seu templo cada um diz glória. E o Salmo 50, versículo 1. Salmo 50, versículo 1 diz assim: o Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso. O Senhor falou e chamou. O Salmo 62, versículo 11. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Uma coisa disse Deus. E o Salmo 110, versículo 1, diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Disse o Senhor. E o Salmo 81. Aguenta um pouquinho que daqui a pouco a gente lê a Bíblia inteira, tá bom? De um em um a gente lê a Bíblia inteira. Salmo 81, versículo 10. Diz assim: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. O meu povo não quis ouvir a minha voz. E o Salmo 106, versículo 24 e 25, diz assim: também desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra, antes murmuraram em suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. E para encerrar, Gênesis capítulo 1, versículo 3. Gênesis capítulo 1, versículo 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu clamo a Tua graça, a Tua misericórdia nesse momento sobre a minha vida, Pai. Peço a Tua bênção sobre a vida dos meus irmãos, sobre a Tua igreja, Pai. Que a Tua palavra venha ser semente na nossa vida, que frutifique para a glória do Seu nome. E que atenda às necessidades do coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Ontem à noite eu vim fazer um estudo bíblico com os jovens aqui da igreja. Tinha bastante gente, foi legal.
e terminou umas 9h30 da noite, e eu estava pensando, preocupado, porque eu ainda não tinha preparado a pregação para essa manhã. E eu pensei, vou para casa, vou pedir uma pizza, e depois da pizza eu penso na pregação. No caminho, a minha filha falou assim, pela segunda vez, ela falou: pai, eu queria muito um estudo bíblico sobre ouvir a voz de Deus. Aí eu fiz assim, já sei que eu vou pregar amanhã. Então eu quero falar essa manhã sobre ouvir a voz de Deus, ouvindo a voz de Deus. Na teologia, eles usam um termo para quando a gente atribui para Deus características humanas. É chamado de antropomorfismo. Quando nós, humanos, dizemos que Deus tem as mesmas características que nós. E tem também a antropopatia, que fala que Deus, quando nós atribuímos a Deus os mesmos sentimentos que nós. É lógico, é impossível que Deus tenha atributos humanos, que Ele tenha características humanas. Isso é uma forma nossa de tentar entendê-lo. Deus, será que Deus tem boca? Será que quando a gente chegar no céu vai olhar para Deus e Ele vai ter uma boca igual a nossa? Será realmente que Deus tem olho igual nós temos? Será que Deus tem orelha para ouvir igual nós ouvimos? Será que Deus realmente tem mãos? Será que Deus tem aparência como nós temos? Isso tudo é antropomorfismo. Nós atribuímos a Deus essas características para nós podermos entendê-lo, tentar conseguir se aproximar dele. Mas a gente não sabe, na realidade, se Deus realmente tem essas características, se Deus realmente tem pé. Mas o salmista falou que Deus tem pé. Mas isso pode ser uma forma do salmista se expressar a respeito de Deus. E é isso que a teologia explica para essa maneira como a Bíblia apresenta Deus. Quando a gente para pensar em Deus nessas características, Ele não teria os atributos que Ele tem como Deus de ser onipresente, onipotente e onisciente. Como que alguém pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo se Ele tem um corpo como nós temos? Então a nossa cabeça começa a ficar confusa. Então a gente vai partir do princípio que tudo isso é um antropomorfismo. É uma forma de explicar Deus do nosso ponto de vista, não do ponto de vista de quem Ele realmente seja. Nós realmente não sabemos como Deus é. Nós explicamos Deus baseado no que nós podemos entender. E uma das atribuições que nós fazemos a Deus é o de falar. Nós atribuímos a Deus que Ele fala. Nós dizemos que Deus fala. Por quê? Deus se comunica conosco de alguma maneira. E nós só conseguimos entender a comunicação baseada na fala, na escrita, em outros meios, mas principalmente na fala. E nós dizemos que Deus fala conosco. E a Bíblia apresenta que Deus, independente de como Ele seja, que nós não sabemos explicar como Deus é, nós não sabemos na verdade como Deus é, Ele se comunica conosco de uma maneira inteligível, de uma maneira que nós conseguimos entender. E principalmente a maneira como Deus se comunica é pela fala, porque nós entendemos a fala. E o primeiro lugar na Bíblia onde fala, quando a Bíblia fala que Deus fala, é lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3. A Bíblia nos apresenta que Deus disse. Para nós, dizer é uma ação da boca, do falar, do comunicar. Nós entendemos isso. Então nós entendemos que Deus, de alguma maneira, Ele criou a terra, Ele criou a luz, em primeiro lugar, falando. Pode ser que quando a gente chegar lá no céu e entender Deus, que aí a gente vai entender como Deus é, pode ser que seja bem diferente esse disse Deus de um falar como nós entendemos o falar. Pode ser que esse disse Deus não seja um abriu a boca e falou,
Pode ser uma coisa completamente diferente, mas nós não vamos conseguir entender hoje aqui no planeta Terra, limitados ao corpo que nós temos. Mas a Bíblia diz que Deus disse, que Deus usou a capacidade de falar, de comunicar. Ele comunicou: haja luz. Nós entendemos isso. O que é abrir a boca e falar? E Deus usou ali a sua palavra criativa. Ele conseguiu criar algo que não existia, algo que não havia ali, pela sua palavra. A voz do Senhor criou. E lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3, fala que Deus, pela sua palavra, vamos abrir lá Hebreus 11, 3, pela sua palavra, pela sua fala, Deus criou todas as coisas. Hebreus 11, 3. Diz: pela fé, nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, pelo falar de Deus, pelo pronunciar de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela palavra de Deus, as coisas foram criadas. Por isso a Bíblia diz que a voz do Senhor é poderosa, porque do nada Ele foi criando as coisas, do nada Ele foi fazendo as coisas surgirem pela sua palavra. Outra manifestação da palavra de Deus, outra expressão da palavra criadora de Deus, ou da palavra transformadora de Deus, ela é apresentada em Jesus Cristo. Lá no Evangelho de João capítulo 1, você já pode abrir lá, Jesus ele é apresentado pelo apóstolo João como a palavra grega logos. Ele usa a palavra grega logos, que significa literalmente palavra. Foi traduzido em português como verbo para ficar no masculino. Mas na cultura judaica helenista, eles entendiam muito bem o significado de logos como sendo a palavra de Deus. E o apóstolo João vai escrever que no princípio era a palavra de Deus, o verbo, aquilo que sai da boca de Deus. E aquilo que sai da boca de Deus estava com Deus e era Deus. A palavra falada de Deus. Os judeus naquela época, os judeus helenistas, eles entendiam que o Logos, ele era um com Deus. Existia toda uma filosofia judaica a respeito da palavra Logos, que é a mesma palavra que o apóstolo João vai usar aqui, que era uma palavra que estava na Bíblia grega. E essa palavra, ela tinha unidade com Deus. Eles entendiam como se fosse a mesma coisa. A palavra de Deus, o que saía da boca de Deus, tinha o mesmo poder e a mesma autoridade que o próprio Deus. E é assim que o apóstolo João decide apresentar Jesus. E ao mesmo tempo ele faz um paralelo de Jesus. Se Jesus era o verbo, é o verbo de Deus, é a palavra de Deus, é o pronunciar de Deus, é o falar de Deus. Então quando Deus criou o mundo, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3, Jesus estava presente. Por isso que ele diz, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Porque Ele era a palavra que estava criando o mundo lá, em Gênesis capítulo 1, versículo 3. E João apresenta Jesus dessa maneira. Ele apresenta Jesus como Deus. Ele apresenta Jesus Cristo não como um ser inferior a Deus, como um anjo mais forte, como um anjo principal, não. Mas ele apresenta Jesus Cristo como sendo o próprio Deus. E no versículo 14 ele diz assim: e esse verbo, essa palavra de Deus, essa palavra criadora de Deus, se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E aí ele declara, ele fecha, Jesus Cristo é Deus e não se discute mais. Por que que ele é Deus? Porque ele é a palavra de Deus,
Ele é a voz de Deus. Por isso que a Bíblia, o salmista exalta tanto a voz do Senhor, porque de certa maneira ele já estava apontando para Jesus. Jesus é a voz do Senhor. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o verbo de Deus. Então a Bíblia vai nos mostrar que Deus fala. E a Bíblia vai nos falar sobre o que Deus fala na Bíblia. A respeito de que assunto Deus fala na Bíblia. Então eu separei 3 assuntos a respeito dos quais Deus fala na Bíblia. Deus fala a respeito dos seus planos para nós, seres humanos, toda a humanidade. Deus tem um plano, e Deus fala desse plano para nós na Bíblia, o plano de Deus para a humanidade. Deus fala na Bíblia sobre os seus planos individualmente para cada um aqui? Fala? Não, Deus não fala na Bíblia. Não está escrito na Bíblia: Joeste, o que você vai ser da sua vida? O que Deus vai fazer na sua vida? Está escrito na Bíblia? Não está. Mas está escrito o plano de Deus geral, para toda a humanidade. Isso está escrito na Bíblia. Deus falou, Deus revelou, Deus disse o que Ele queria para a humanidade. Deus fala sobre os princípios de vida que Ele tem para nós. Também para toda a humanidade, de maneira geral. O que Deus quer, a maneira como Deus quer que nós vivamos. Todos nós, seres humanos. De que maneira Deus quer que nós vivamos? Isso Ele falou, e está na Bíblia. E Deus fala o que Ele pensa de nós, como seres humanos. Tanto os filhos de Deus, quanto os que não são filhos de Deus. Deus fala na Bíblia sobre isso. Vamos ver alguns versículos sobre isso. Os planos de Deus para nós. Ele fala lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Jeremias 29, 11. Deus fala assim. Aqui Deus está falando especificamente para o povo de Israel. No momento que eles estavam vivendo no cativeiro na Babilônia, e eles já estavam perdendo a esperança, já estavam desanimados com o cativeiro, 70 anos de cativeiro. E Deus usa o profeta Jeremias para dar uma palavra para eles. E fala assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Os planos de Deus para eles ali naquele momento: dar paz, dar bênçãos para eles. Esses eram os pensamentos de Deus. E em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Agora o apóstolo Paulo está trazendo o que Deus fala para a igreja. Ele vai buscar no Antigo Testamento, mas ele traz para a igreja. Agora é para a igreja esse versículo. O apóstolo Paulo usa isso para falar para a igreja de Corinto o que Deus tinha, os planos de Deus para a igreja de Corinto. E como as cartas eram distribuídas, os planos de Deus para a igreja de Cristo. O que ele vai falar agora? Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Você pode falar para a pessoa que está do seu lado aí esse versículo? Vai dar um jeito aí de falar para o irmão que está do seu lado aí. Fala aí: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Falou? Agora pergunta para o seu irmão assim: você ama a Deus? Ele respondeu. O que ele respondeu aí para você? Ele falou que ama? Então fala para ele: então esse versículo é para você. Amém? As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu,
Ou seja, coisas que você não imagina são as que Deus preparou para você. Amém? Glória a Deus. Deus também fala para nós, através da Bíblia, sobre os princípios de vida que Ele quer que nós vivamos, a maneira como Ele quer que nós vivamos. Vamos lá para Deuteronômio capítulo 5. Versículo 26 e 27. Deuteronômio 5, 26 e 27. Porque quem há de toda a carne que ouviu a voz do Deus vivente, falando do meio do fogo, como nós, e ficou vivo, chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o faremos. Está contando, Moisés está relatando pela segunda vez o episódio de quando eles chegaram no Monte Sinai. O monte estava trovejando, relâmpagos, trovões, pegando fogo na montanha, aquele negócio assustador, escuro, trevas, e Deus, no meio daquela situação, ele chama Moisés para subir naquele monte, porque ele tinha que falar com Moisés. E o povo se aproxima e fica com medo, morre de medo e se afasta. E o povo fala isso para Moisés: olha, Moisés, vai você subir nesse monte, porque a gente não tem coragem. Na verdade, Deus tinha proibido o povo de subir no monte. Vai você subir nesse monte, e tudo o que Deus disser para você, nós o faremos. Foi a pior coisa que eles fizeram, falar isso para Moisés, porque eles não cumpriram absolutamente nada do que Deus mandou eles fazerem, e eles vão passar o resto da vida sofrendo por causa disso, porque eles não cumpriram nada do que Deus mandou. Mas eles disseram: queremos saber o que Deus tem para nos dizer, e nós vamos obedecer tudo. Os princípios de vida, e Deus apresentou os princípios, e Deus apresentou os princípios para eles, e eles não cumpriram nenhum. Lá no Evangelho de João capítulo 14, Evangelho de João capítulo 14, versículo 21 ao 24. Agora é Jesus quem vai falar. Não tem mais o monte pegando fogo, não tem mais o terremoto, as nuvens, os trovões, os relâmpagos, como diz lá na Epístola aos Hebreus. Não tem mais, a gente não faz parte desse monte, a gente faz parte de outro agora. E agora quem está falando é o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, o Verbo, aquele que ele é a palavra de Deus. E ele diz assim para nós, para a igreja, isso aqui é para a igreja, ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos, os meus princípios de vida, a minha maneira de viver, e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E o versículo 23: e Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E o comecinho só do 24: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Agora olha para o irmão que está do seu lado aí, que você perguntou para ele se ele amava a Deus. Você não perguntou se ele amava a Deus? Ele não falou que amava? Agora pergunta para ele se ele guarda os mandamentos de Jesus. Não é para guardar os mandamentos lá do Monte Sinai. Não, é para guardar os mandamentos de Jesus. Se você o ama, você guarda os seus mandamentos. E Jesus nos diz isso. Os princípios de vida de Jesus para nós.
E também na Bíblia, Deus nos fala a respeito do que Ele pensa de nós. Isaías capítulo 55, versículo 8 até o 11. Segundo os estudiosos da Bíblia, Isaías capítulo 55 é um capítulo profético endereçado à igreja. Que a igreja que Isaías nunca ia chegar a conhecer. Ele viveu 700 anos antes. Mas esse capítulo seria endereçado à igreja como uma profecia para a igreja. E o versículo 8 até o 11 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para o que a enviei. Deus está dizendo que a palavra dele, que sai da boca dele, que a gente sabe agora que é Jesus, aquilo que Deus tem para nós, os planos de Deus para nós, os pensamentos de Deus para nós, não serão frustrados, mas Deus vai cumprir aquilo que o apraz, aquilo que ele planejou. E o que Deus planejou? Olha, quer saber o que apraz o coração de Deus? Vai para Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. O que apraz o coração de Deus? O que dá prazer no coração de Deus? Isso se manifestou um dia. E Deus declarou o que estava dando prazer ao coração dele. E ele disse assim, no versículo 16 e 17: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e veio o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus disse: esse é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. O prazer do coração de Deus está na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que nós temos que estar em Cristo, como ele disse, que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Se nós estivermos em Cristo, nós estaremos sendo também o prazer do coração de Deus. Amém? Como Deus fala conosco? Deus fala conosco, eu citei 3 maneiras, eu listei aqui 3 maneiras que Deus fala conosco. Deus fala conosco através da Bíblia. Deus fala conosco através de profetas. E Deus fala conosco pelo Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo fala conosco. Vamos ver alguns versículos sobre isso. Através da Bíblia, 1 Timóteo 3, 16. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir na justiça. Então, toda a Bíblia, inspirada por Deus, ela é proveitosa, ela é útil para nos ensinar, para nos corrigir, para nos colocar no caminho certo, para nos instruir na justiça. Toda a Bíblia. Deus fala através dos profetas. 2 Pedro capítulo 1. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Isso é para a igreja.
Não é Antigo Testamento para Israel, isso é para a igreja. Então, o apóstolo Pedro vai falar dos profetas para a igreja. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida pela vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Agora a gente só vai ler um exemplo no livro de Atos, que é bem interessante de profecia. É uma das profecias mais interessantes que tem no livro de Atos. Capítulo 21, versículo 10 e 11. O apóstolo Paulo tinha realizado a sua última viagem missionária e ele foi para a cidade de Jerusalém. E quando ele chegou na cidade de Jerusalém, os judeus já tinham armado ali uma emboscada para ele e ele foi preso. Ele foi preso. E enquanto ele estava ali preso, sendo preparado para ser levado embora, ele ia ser levado para a prisão. Olha só o que acontece no versículo 10. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo, e amarrando-se os seus próprios pés e mãos, o cinto era de tecido, normalmente, amarrando-se os próprios pés e mãos, diz: isto diz o Espírito Santo, assim amarrarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E aí a Bíblia vai falar na continuação que os crentes, os irmãos, tentaram dar um sumiço no apóstolo Paulo para não ser preso, para não se cumprir a profecia. E o apóstolo Paulo vai no versículo 13 e responde assim: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser amarrado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E aí Paulo se entrega para que a profecia se cumpra, a profecia de que ele iria ser preso em Jerusalém. É muito interessante isso. Bom, por último, o Espírito Santo fala conosco, diretamente conosco. Lá em Atos capítulo 20, só uma página atrás, versículo 22, o apóstolo Paulo conta uma experiência dele, com o Espírito Santo falando com ele. 22 diz assim: e agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. O Espírito Santo revelava para o apóstolo Paulo: olha, em tal cidade você vai apanhar. E o apóstolo Paulo ia pregar na cidade, tomava surra. Aí o Espírito Santo revelava para ele: olha, em tal cidade você vai ser preso. E o apóstolo Paulo já ia sempre para a cidade. Olha, o Espírito Santo falava para ele: olha, em tal cidade você vai sofrer de tal maneira, por causa do Evangelho. E o apóstolo Paulo ia e pregava o Evangelho e sofria o que o Espírito Santo já tinha revelado. Ele fala aqui nesse versículo de Atos: já estou acostumado, irmãos. O Espírito Santo sempre me revela o que vai acontecer. E aí vem Ágabo, o profeta Ágabo, e revela para o apóstolo Paulo que ele ia ser preso em Jerusalém. E o apóstolo Paulo fala: ok, estou preparado para isso. Quero ler mais uma passagem, está em Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Versículo 26 e 27. E da mesma maneira também, o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir em oração como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos.
o papel do Espírito Santo nos ajudando no nosso momento de oração. O Espírito Santo gemendo, gemidos que não tem como descrever a nosso favor diante de Deus. Isso é o que acontece quando você ora. Para encerrar, só mais uns minutinhos eu já encerro. Como eu faço para entender que é Deus que está falando comigo? Ou que é coisa da minha cabeça? Como eu faço para entender isso? Eu preciso contar algumas experiências. Vai ser rápido. Tanto dos dois lados, quando Deus falou comigo e quando eu me confundi. Quero contar as duas, para não dar a impressão que eu sou espiritual aqui. Não, eu também erro bastante. Acho que eu mais erro do que acerto na vida. Um dia eu estava começando um dos meus primeiros empregos faz muito tempo. E eu tinha uns 17 anos. E eu entrei no banheiro da empresa, estava lá escovando os dentes na hora do almoço, e entrou um homem. E ele começou a escovar os dentes dele também. E veio na minha cabeça assim, eu estava naquela época do pentecostal, né? Eu queria ganhar o mundo para Jesus, eu queria fazer tudo para Jesus, eu queria viver para Jesus, eu não queria mais trabalhar, não queria mais nada, E veio na minha cabeça assim, fala de Jesus para ele. E eu fui de uma maneira agressiva. Falei para ele assim, só virei assim, olhei para ele e falei assim, sabe o que você precisa? Você precisa de Jesus na sua vida. Eu falei desse jeito. O cara olhou para mim assim e falou, moleque, você está pensando que você está falando com quem? Você tem que pedir para o Espírito Santo te dirigir, te orientar, te guiar, antes de sair falando com as pessoas. O cara era crente. Não sei se o cara já era pastor, presbítero, alguma coisa. Eu só sei que o cara começou a falar. E eu fiquei torto. Eu fiquei com tanta vergonha. Com tanta vergonha. Acontece. Como entender a voz de Deus, a voz do Espírito Santo? Deus, em primeiro lugar, Deus não nega a si mesmo. Lá em Coríntios capítulo 12, versículo 3, Coríntios 12, 3, diz assim, portanto eu quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não vai negar Jesus. O Pai não vai negar o Filho não vai negar o Pai nem o Espírito Santo. Eles vão concordar sempre entre eles. Ou seja, nenhuma voz que vier na sua cabeça falando para você alguma coisa contra Deus, contra Jesus, contra o Espírito Santo, vai ser de Deus. Então você já elimina sem ter dúvida. Veio uma voz na minha cabeça falando para eu xingar Jesus, xingar Deus. Está falando que Deus não existe. Elimina essa voz, porque Deus não vai negar a si mesmo. Deus não vai negar a si próprio. Uma vez eu estava orando e veio na minha cabeça assim, ora por fulano. E eu parei e fiquei pensando, eu conheço fulano, todos têm o mesmo nome, então qual dos três que é para eu orar? Bom, não sei, vou orar. Deus abençoa fulano. Abençoe, orei, intercedi, não sei qual, eu conhecia 3 pessoas na época que tinham o mesmo nome. Eu não sabia de qual Deus estava falando. Aí, depois da oração, peguei o telefone e liguei para um fulano, como é que você está? Tudo beleza, está tudo ótimo, sem problema nenhum. Isso era uma quarta, quinta-feira. Aí
Peguei a informação do outro. Não, tá tudo bem, isso tá só maravilha. Ficou faltando um, que eu não consegui falar. Quando foi no domingo, a terceira pessoa com o mesmo nome estava na igreja. E aí perguntei, e aí, como é que você está? Está tudo bem? Ela falou desse jeito: agora eu estou bem. Mas na quinta-feira, que era o dia que eu estava orando, aconteceu assim, à tarde, que era o momento que eu estava orando, aconteceu assim, tive um problema assim, e eu comecei a clamar: Deus, me ajuda a sair desse problema. E naquele momento que Deus falou comigo: ora por aquela pessoa. Então dessa vez eu acertei. Dessa vez eu acertei e ouvi a voz de Deus, entendi a voz de Deus. Segundo lugar, Deus não nega a sua palavra. 1 João capítulo 5, versículo 7. 1 João capítulo 5, versículo 7. Fala assim: porque os três são os que testificam no céu: o Pai, o Logos, o Verbo, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Então Deus nunca vai falar para você fazer uma coisa que está contra a Bíblia, que vai contra o que a Bíblia diz. Deus nunca vai mandar você fazer uma coisa que seja errada de acordo com o que a Bíblia diz. Se alguma voz na sua cabeça falar para você fazer uma coisa errada, fora do que está na Bíblia, desobedecendo ao que está na Bíblia, exclui essa voz, porque Deus não vai te mandar fazer algo que está fora da Bíblia. E é interessante, se a gente fosse parar para pensar, a grande maioria das religiões que existem, cristãs, vamos dizer assim, religiões que saíram do cristianismo, elas são baseadas em visões, revelações de anjos ou de vozes que mandaram a pessoa fazer coisas que estavam fora da Bíblia. E ele vai e cria uma religião nova. Assim são os testemunhos de Jeová e assim são os mormons. Começaram baseado no quê? Sair do que está escrito na Bíblia. Ouviram vozes que não estavam baseadas na Bíblia. Então a gente já elimina essa voz. Uma terceira questão de entender a voz de Deus. Deus cumpre tudo o que Ele diz. Deus cumpre tudo o que Ele diz. Uma experiência mais forte que eu tive recentemente, já faz pouco tempo. Foi no meio da pandemia do coronavírus. A empresa estava praticamente parada, mas o meu departamento foi trabalhar. E um dia, o meu chefe, que estava em casa, que estava de home office, me mandou um e-mail com uma planilha. E ele falou assim: pega essa planilha e passa para a produção fazer esse produto. E eu peguei a planilha, só que eu tinha que transferir a planilha para uma outra, que era a planilha que eu ia dar para a produção. E eu peguei e transferi todas as informações para a outra planilha que eu tinha que dar para a produção. Entreguei para o chefe da produção e voltei a trabalhar. Isso era 9 horas da manhã. Voltei a trabalhar. Passou o dia, almocei, passou o dia. Só que o chefe da produção só ia fazer o produto no dia seguinte. Quando chegou 5 horas da tarde, quase na hora de eu ir embora, me deu vontade de ir no banheiro. O banheiro fica assim, eu abro a porta, saio do laboratório e está a porta do banheiro de frente para mim. Lugarzinho meio escuro, tem uma escada caracol. E quando eu abri a porta e pus o pé no corredor, eu tive uma visão. Ficou perfeito desenhado na minha frente, assim, na frente dos meus olhos. A planilha que eu tinha feito para o chefe da produção. E uma voz falou para mim assim: adição 8 horas, adição, né, tinha que colocar o produto 8 horas, adição 12 horas,
adição 16 horas. E aí no meio do 12 e 16 tinha um texto escrito, e apareceu tipo uma caneta marca-texto, e escreveu assim: não tem 14 horas, você fez errado. E foi fração de segundos isso, segundos. E repetiu tudo de novo, adição 8 horas, adição 12 horas, adição 16 horas, não tem 14 horas, você fez errado. E sumiu. Eu dei um passo para frente, fui para o banheiro. Fiquei pensando nisso. Fiquei meio assustado, porque foi muito claro, aparecendo para mim aqui. Saí do banheiro, entrei no laboratório e fui direto no meu computador. Abri a planilha do meu chefe, abri a planilha que eu fiz. Abri a planilha do meu chefe, 8, 12, 16. Abri a minha planilha, 8, 12, 14, 16. Eu tinha feito errado. Corrigi a planilha, imprimi correndo, que já estava todo mundo indo embora da fábrica. Saí correndo pelo meio da fábrica, fui até o chefe da produção, falei para ele, expliquei para ele que eu tinha mudado a planilha, fui lá, coloquei a planilha no lugar. No dia seguinte fizeram o produto. Ok, tudo certo. Aí meus filhos perguntaram para mim assim: mas pai, podia acontecer algum problema? Pegar fogo, explodir o produto? Eu não ia acontecer nada, não ia acontecer absolutamente nada. Só ia acontecer uma coisa: quando meu chefe perguntasse o que aconteceu que o produto deu errado, e eu tivesse que explicar que fui eu que fiz a planilha errada, era isso que ia acontecer. Deus sempre cumpre o que Ele diz. Números, capítulo 23, 19. Eu fiquei dias pensando, por que Deus me ajudou desse jeito? Por que Deus livrou minha barra desse jeito? Por que Deus se preocupou com uma planilha no meu trabalho? Eu fiquei dias pensando nisso. Por que Deus foi me falar isso? Outras vezes eu já errei e passei a vergonha de ter errado. Por que dessa vez Deus quis me poupar? Eu não entendi. Até hoje eu não entendi. Mas eu sei que se não tivesse acontecido isso, eu ia ter errado mais uma vez. Números 23, 19. Diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Então, se um profeta te der uma palavra, ou alguma pessoa te der alguma palavra de Deus, dizendo que está vindo em nome de Deus, e essa palavra não se cumprir, não foi Deus que falou. E aí a maneira como você vai tratar com isso com essa pessoa, você decide depois. Mas não foi Deus que falou. Porque tudo o que Deus fala, Ele cumpre. Se Deus falou, Ele cumpre. Amém? Amém. Vamos orar para a gente encerrar, que passou bastante do horário. Fique de pé, por favor. Pede para Deus falar com você. Amém. Pede para Deus dirigir a sua vida, te guiar. Abre o seu coração para ser dirigido pelo Espírito Santo. Deus quer fazer coisas grandes na nossa vida. Nós precisamos ser dirigidos e guiados por Ele. Deus quer fazer coisas diferentes na nossa vida. Nós precisamos estar sensíveis para a voz do Espírito Santo. Se o Espírito Santo, quando a voz falar, você compara com a Bíblia, você compara a mensagem com a Bíblia e confia em Deus e segue a direção de Deus para a sua vida. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te peço, Pai, que o Senhor nos abençoe, Deus, que o Senhor fale conosco. Nós precisamos, Deus, ouvir a Tua voz, estar sensíveis à Tua direção, ao guiar do Teu Espírito Santo,
para que as coisas deem certo na nossa vida, para que nós possamos ter escolhas corretas, Pai, para que nós possamos fazer a coisa certa. Abençoa, Deus, a tua igreja e que o Senhor esteja, Pai, abrindo os corações de cada um dos irmãos, para que nós possamos ouvir mais fortemente a sua voz falando conosco, Pai. Dá-nos a tua direção, Pai, dá-nos a tua bênção, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos os irmãos. Amém. Glória a Deus. Assim, tá? Vai. Antes dos avisos, eu vou chamar também. Hein? Não, vou chamar os aniversariantes. Você, Humberto aniversariou ontem, ficou mais velho ontem. Né? E também a Ana. Ana é hoje. A dona Angélica foi na terça-feira. Dona Angélica na Vem terça. aqui, dona Angélica. A Leila. Vamos ficar bem distante um do outro, não tem problema. 2 metros. É. Vamos ficar de pé. Vamos orar, agradecer a Deus pela bênção maravilhosa, né? Conceder mais um ano de vida para essas amadas e amadas. A Leila foi sexta-feira, Humberto foi ontem, a Ana hoje e a dona Angélica terça. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua provisão constante na nossa vida. O Senhor está ao nosso lado todo o tempo, não deixando faltar coisa alguma para nós. E nessa semana, Pai, o Senhor acrescentou mais um tempo na vida desses amados, para que eles possam desfrutar por mais um tempo da tua presença com eles, do amor do Senhor e das bênçãos do Senhor sobre a vida deles. Ó Pai, isso é privilégio dos filhos. Por isso, Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos. Abençoa, Pai, a todos esses irmãos que nessa semana completaram mais um ano de vida, que estão recebendo do Senhor mais essa porção, e que o Senhor conserve a paz, a alegria e tudo o que for necessário para que eles vivam tempos preciosos, maravilhosos na tua presença. Então que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Parabéns a todos, Deus abençoe grandemente e Deus conserve a bênção sobre vocês. Irmãos, nós temos o Carlos, sempre todo mundo, só vai ficar de pé o Carlos. Né? O Carlos, não, esse daqui, nós temos 2 Carlos, tem 3 comigo, né? Mas vamos falar especificamente do amigo dos pais do Kelvin. O Carlos esteve a semana passada conosco, no domingo pela manhã, e foi bênção porque ele chegou para nós e falou assim: irmãos, que bom que eu apareci hoje pela manhã aqui, porque eu pude tomar a ceia depois de muito tempo que eu não tomei a ceia. E nós nos alegramos com ele no domingo passado. E hoje ele está aí, né? E glória a Deus pela vida do Carlos. O Carlos é amigo dos pais do Kelvin. E que Deus possa te abençoar durante essa semana, que você se sinta bem no nosso meio. Estamos aqui, nós temos o pastor Eduardo, temos o pastor Daniel, pastor Amélio, temos o pastor Dorival, e o Daniel Filho, que acabou de pregar. São homens de Deus, homens responsáveis, né, compromissados com a palavra do Senhor, e estamos aqui para te ajudar ou para nós dialogarmos a respeito da palavra. Que Deus te abençoe e que você se sinta bem no nosso meio. Amém? Glória a Deus. Fala pessoal, tudo bem por aí? Eu vim trazer um recado bem legal para vocês, uma super novidade também. A gente está trazendo aqui para nossa igreja e para São Bernardo como um todo pela primeira vez o Leadership Summit, que nada mais é do que um evento, né, um workshop de treinamento para líderes. Ele é um evento mundial, então ele acontece em vários lugares do mundo e a gente está trazendo também para nossa igreja. E eu queria convidar vocês para participar. É um treinamento super legal com várias palestras com pastores e líderes mundiais, trazendo vários conceitos, vários aprendizados sobre liderança, influência, sobre inspirar pessoas e muitas outras coisas que a gente pode aplicar no dia a dia, tanto na igreja quanto no nosso trabalho, quanto em casa, e vários aprendizados.
O link para se inscrever é summit.igrejacese.com.br e eu super convido vocês para participar. Vai ser no dia 24 e 25 de outubro, então tem tempo para se inscrever, tem tempo para se organizar e podem ficar tranquilos, a gente está cuidando de toda a segurança e toda a parte relacionada à Covid-19, então vai ter distanciamento, a gente vai ter limpeza, então vocês podem ficar tranquilos com relação a isso, que todo o cuidado está sendo realizado pelo nosso time para poder ter um evento espetacular e poder ajudar vocês a se desenvolverem. Peço também que já estejam orando para que esse evento seja bem legal, que seja realmente um sucesso, porque ano que vem vai ter um evento maior ainda. Então esse ano vai ser um evento menorzinho para a gente já desenvolver, principalmente vocês que são líderes aí da SESI, mas ano que vem vai ter um evento aberto para todo o ABC e todo São Paulo, então que a gente possa aprender bastante com esse evento e que ano que vem a gente possa fazer um evento sensacional para trazer pessoas de fora, para que pessoas venham conhecer Jesus e que para pessoas venham se desenvolver. É isso, gente. Se tiverem qualquer dúvida, meu contato está lá também, podem me perguntar. Tem também o link para fazer a inscrição. E é isso, um beijão pra vocês e aguardo vocês no dia 24 e 25, hein? Tchau, tchau! Um evento para líderes, para empreendedorismo, para a liderança da nossa igreja também e para a gente poder trazer pessoas para poder falar de Jesus aqui nesse lugar. É um trabalho evangelístico também, está acontecendo, que Deus abençoe esse trabalho e todos que estejam envolvidos, tá? Nos ajude em oração, nos ajude convidando pessoas. Nos ajude a partir do nosso site está no ar, nossos canais estão chegando em vários lugares do mundo. Nós já conseguimos chegar na Angola, Moçambique, na Irlanda, nós temos já pessoas na Holanda, em vários lugares do mundo. A mensagem que hoje está sendo anunciada aqui, essa pregação que está sendo anunciada, essa palavra de Deus que veio para nós hoje, ela chega e ultrapassa muitos lugares. Então depende de você compartilhar lá nos canais digitais, depende do seu trabalho evangelístico. Irmãos, o trabalho evangelístico mudou. Simplesmente um clique no compartilhar chega em lugares que você não imagina. Nos ajude no ministério de evangelizar, para que a palavra de Jesus possa ultrapassar todas as fronteiras possíveis, inimagináveis há muito tempo, né? Como pensaríamos isso? Deus faz as coisas dessa forma. Vamos orar. Aleluia. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse dia. Um dia que o Senhor fez com a Tua palavra. Um dia que o Senhor deu ordem aos Teus anjos para cuidar de cada um de nós aqui. Um dia que o Senhor fez para que nós possamos estar aqui e entender essas coisas. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor revela essas coisas a nós, humildes, pequenos. Ó Pai, quem éramos? Quem somos, Senhor, para que o Senhor desprenda tanto amor, tantas misericórdias, Pai? Nós não somos merecedores de nada disso. Isso nós entendemos, que é a graça do Senhor que veio sobre nós. Ó Pai, mesmo sendo gentios, mesmo sendo aqueles que estavam distantes do Senhor, mas o Senhor, pelo Teu amor, através do Filho de Deus, o Filho Jesus, nos trouxe para perto. Muito obrigado, Senhor. Ó Pai, que o Senhor abençoe a cada família aqui representada, que o Senhor cuide de nós nessa semana, que o Senhor guarde e nos proteja, Pai, debaixo do sangue de Cristo. Amém. Para que nenhum intento de Satanás, Senhor, nenhum mal sobrevenha, Senhor Deus, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Aleluia. Que o Senhor nos guarde e nos proteja, Pai. É isso que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Recebam a bênção. Que a graça do nosso Deus, o amor do Senhor e a comunhão do Espírito Santo seja sobre toda a igreja, todos os dias. E a igreja diz: Amém. Deus abençoe vocês.